A história começa com o protagonista, MC, nervoso, pois a mulher de seus sonhos, sob a chuva torrencial, está dentro de sua casa se secando. Como a chuva não dá sinais de parar, ele se vê cativado por seu corpo e por seus lábios belos. Naquele momento, ele ainda não percebia que o destino dos dois, com corações acelerados, estava prestes a mudar quando deram as mãos. Ao se inclinarem para um beijo, a câmera mostra, por baixo da cama, que os dias infernais do protagonista estavam prestes a começar. Uma colega nerd e obsessiva, Yandere, estava escondida ali o tempo todo, observando-os com raiva e frustração. A história então apresenta formalmente os personagens principais, duas mulheres profundamente apaixonadas por um garoto precioso e tímido. A trama se desloca para a escola, onde o protagonista é derrubado durante uma luta de judô em seu clube. Ofegante, ele se levanta e é apresentado como Takahata Rui. Entusiasmado, ele pede mais uma luta, mas de repente se distrai ao ouvir seus colegas comentando sobre uma garota do clube de vôlei. Diziam que ela era incrível, cabelos curtos, corpo bonito, e um brilho especial. Ela era a superestrela promissora do time de vôlei, chamada Okazaka Mia. Mia se destacava tanto nos estudos quanto nos esportes, sendo o ídolo de todos os alunos. Porém, era conhecida como a Rainha do Gelo, pois nenhum rapaz conseguia se aproximar dela. Além de ser extremamente dedicada ao vôlei, parecia não ter interesse algum em garotos, o que fazia todos acreditarem que ela era uma donzela pura. Mas, de repente, um forte barulho interrompeu as fofocas. Takahata chamou a atenção dos colegas e ordenou que voltassem a se concentrar no torneio que se aproximava. Determinado, ele queria garantir um lugar na equipe titular. Mais tarde, naquela noite, Takahata e Mia caminham juntos após o treino. Ambos estão envergonhados e um pouco constrangidos. Em dado momento, Mia pede para segurar sua mão, mas Rui recusa. Ele não queria realmente rejeitá-la, mas tinha medo de que alguém os visse juntos, o que causaria problemas. Isso a deixa frustrada, pois ele já havia aceitado namorá-la depois de sua confissão no dia anterior. Embora tenha sido meio forçado a aceitar, Rui estava muito feliz, pois namorar alguém como ela parecia um sonho. Contudo, com o grande torneio nacional se aproximando, o primeiro em 30 anos, ele achava que não era o momento certo para se distrair com um relacionamento. Suas palavras magoaram Mia, que ficou deprimida, mas mesmo assim queria estar ao lado dele. As expectativas da escola e a pressão dos veteranos eram imensas, e ela, sendo naturalmente tímida, sentia-se sufocada. Porém, ver Rui se esforçando sempre e nunca desistindo lhe dava coragem para continuar, por isso, queria estar ao lado dele, sentindo aquele conforto. De longe, uma garota nerd e gordinha observava toda a cena. De repente, ela chamou por Rui e se aproximou, questionando o que estava acontecendo. Ele ficou sem saber o que dizer. A garota perguntou por que ele estava junto com Mia do clube de vôlei, e, fingindo inocência, insinuou que eles estavam namorando. Surpresa, Mia perguntou quem ela era. A nerd então sorriu e se apresentou, Mizuara Ayana, amiga de infância de Rui. Mia ficou surpresa, mas Mizuara pediu desculpas por interromper, dizendo gentilmente para Mia cuidar bem de seu amigo de infância. Com um sorriso, se despediu e foi embora. Mia, no entanto, ficou desconfiada. Mais tarde, ao se despedirem, Mia e Rui trocaram sorrisos e acenaram felizes. Mas, a caminho da estação, Rui ouviu um som estranho vindo do beco. Ao verificar se Mia já havia ido embora, correu até lá, e encontrou Mizuara sorrindo de maneira enigmática. Ela já sabia de tudo sobre o relacionamento dele com Mia. Fingindo casualidade, disse que só passava por ali e que ficou surpresa ao descobrir que ele estava namorando a Rainha do Gelo. Ela zombou, dizendo que agora entendia o tipo de garota de que ele gostava, o oposto completo de sua própria personalidade obsessiva e doentia. Rui começou a suar frio, pedindo que ela não contasse a ninguém sobre seu namoro. Ela fingiu compreender, mas de repente mencionou aquele segredinho que os dois tinham do passado. Essas palavras o deixaram em pânico. Ele se lembrava bem, um incidente terrível em que fora forçado a fazer coisas com ela, contra sua vontade. Tremendo e suando frio, Rui tentou recuar, mas Ayana o ameaçou,
dizendo que se quisesse manter aquele segredo em segurança, teria que obedecer tudo o que ela mandasse. A lembrança ecoava em sua mente, e mesmo no dia de seu encontro com Mia, ele ainda estava perturbado. Na manhã seguinte, Mia o cumprimenta e nota que ele parece pálido. Ele disfarça, dizendo que não dormiu bem por ansiedade. Ela cora com a sinceridade dele e decide animá-lo. Os dois vão juntos a um aquário, encantados pelas criaturas marinhas. Rui escolhera o local justamente porque era tranquilo e discreto, ideal para ficarem sozinhos. Mia, deslumbrada, mal ouvia suas palavras, era sua primeira vez em um aquário, e ela parecia uma criança feliz. Desde pequena, sua vida girava em torno do vôlei, nunca tivera tempo para passeios ou roupas bonitas. Hoje, porém, ela se esforçara para parecer linda. Quando Rui nota que ela machucou o dedo, insiste em enfaixá-lo, e ela agradece o gesto gentil. Mas, de repente, uma criança esbarra nela, fazendo com que se incline sobre Rui, o que o deixa paralisado e aflito, lembrando-se do trauma envolvendo Mizuara. Ele tenta disfarçar e seguir com o encontro. Então, em um flashback, lembramos do que aconteceu 2 anos antes, em um dia chuvoso. A mãe de Rui o pediu para levar uma refeição à casa de Ayana. Mesmo relutante, ele foi, já que eram vizinhos e amigos de infância. Ao chegar, ouviu barulhos vindos do andar de cima, e ao subir, viu Ayana sendo agredida por seu próprio avô. Chocado, ele congelou de medo. Ela ouviu e tentou pedir ajuda, mas ele não conseguiu reagir. Depois, em casa, se culpou, chamando-se de covarde por não ter feito nada. No entanto, a imagem dela ficou gravada em sua mente. Mais tarde, ainda perturbado, ele se viu imaginando aquela cena, e foi nesse momento que Ayana apareceu em seu quarto, com um olhar frio, pegando-o desprevenido. Ela o confrontou, dizendo que sabia no que ele estava pensando. O trauma daquele dia o marcaria para sempre. Questionou por que ele não a ajudou. Ela de repente teve a ideia ousada de remover suas roupas, exibindo os seios. Instilada com trauma e um profundo ódio em relação a ele, ela o imobilizou e quis fazer o mesmo que ela enfrentou naquela noite. Parece que ela foi abandonada por ele e o confronta pelo seu castigo, imobilizando-o e fazendo-o tremer de medo. Parece que esse castigo o deixou traumatizado, não querendo revelar isso a ninguém. Lembrando-se da ameaça de Ayana-san, ele pondera o que ela quer que ele faça a seguir. Ele então de repente se assustou quando Ayana lhe enviou uma mensagem enquanto Mia não estava prestando atenção nele. Ele então recebeu uma mensagem para comemorar seu primeiro encontro. Ela queria que Ryukun beijasse Mia-san ali mesmo, naquele momento. Atrás dele, ele se assustou pois tem que obedecer seus comandos. Vendo isso, ele fica ansioso se perguntando se ela estava observando-os de algum lugar. Sua mente estava preocupada enquanto à distância ela estava tirando uma foto deles. Parece que ela deliberadamente o seguiu e está agindo de forma ardilosa. Ayana-san pondera que Mia-san é uma donzela pura e para uma garota séria do ensino médio como ela em seu primeiro encontro, se um homem fosse beijá-la, ela instantaneamente resistiria. Parece que ela planeja tornar sua vida um inferno e não quer vê-lo feliz, e é devido à razão dele tê-la abandonado quando ela estava em uma situação desesperadora quando foi imobilizada pelo próprio avô, rotulando Ryukun como uma pessoa terrível. Com olhos loucos, ela exclama que seu ato anterior foi imperdoável, declarando que tanto Mia-san quanto Ryukun não merecem felicidade alguma. De volta a Ryukun, ele ainda pondera se está tudo bem em fazer algo assim em público e no primeiro encontro deles. Parece que Mia-san odiaria a ideia. Ele questiona por que ela está dando um comando tão cruel. Ele de repente se lembrou do passado onde ele costumava ser como irmãos de verdade com Ayana. Mas desde o incidente ela aparentemente fez uma mudança drástica de personalidade. Parece que ambos se distanciaram e pararam de se visitar. Mesmo que ambos fossem para a mesma escola secundária, nenhum deles fez esforço para interagir. Ele se pergunta por que ela está interferindo entre Mia-san e ele agora. Enquanto Mia-san olha para ele, parece que ela notou seu olhar e fica curiosa sobre isso. Ele tenta elogiar seu piercing, que ela explica ser apenas falso. Parece que ela queria furar as orelhas, mas seus pais discordaram fortemente e parece que era contra as regras da escola. Mas parece que ela não se importa muito com moda e não poderia jogar no torneio nacional.
Enquanto ela mexia neles, seus brincos parecem cair, e Ryukun insiste em ajudar, porque ele queria fazer um gesto gentil para sua namorada. Ouvir isso a deixou envergonhada, onde logo voltaram a assistir ao show. Parece que ele estava planejando colocar os brincos para conseguir um beijo dela. Parece que ele sabia ser patético seguindo os comandos cruéis de Ayana. Ayana-san à distância parece descontente porque Ryukun não tem coragem. Ela o acusa de fingir ser uma boa pessoa, mas na realidade ele era um covarde. Parece que ela está confiante de que Ryukun não tem coragem de fazer qualquer intimidade com sua namorada. De volta a Mia-san e Ryu, ela olha para Ryu sorrindo feliz. Parece que ela está feliz que ele a vê como sua namorada, o que a deixou muito animada e envergonhada. Com seu coração batendo descontroladamente, Ryukun coloca suas mãos no rosto dela, exclamando que estava feliz de estar com ela também e realmente gosta dela. O elogio que ela recebe a deixa em uma mente envergonhada, corando muito, e Ryukun decide dar-lhe um beijo na bochecha. Ele exclama que ela era fofa demais para não conseguir se controlar. Ouvir isso a fez sair correndo de lá. Parece que ela estava envergonhada de fazer isso em público. Mas finalmente ele conseguiu seu primeiro beijo. Mas à distância uma névoa escura e ameaçadora espera enquanto Ayana-san estava descontente com suas ações. Embora ela tenha outros planos sorrindo, parece que Ryukun ainda pondera sobre seu primeiro beijo. Mas mesmo assim, ele não quer que Ayana-san interfira em seu relacionamento mais e gostaria de conversar com ela para acabar com toda essa farsa. Parece que ele ainda tem esperança de que as coisas possam melhorar de forma positiva considerando que eram amigos de infância e eram próximos um do outro antes. Apesar dela estar passando por muito, ele de repente foi interrompido quando uma mensagem chegou de Mia-san. Parece que era uma foto onde, ao olhar mais de perto, ela estava segurando algo afiado perto do braço com as palavras "me desculpe" seguindo. Ela também enviou outra foto onde ela apontava para suas partes íntimas exclamando adeus para ele. Isso deixou-o preocupado. Enquanto ele olha ao redor, ele está preocupado com o que ela está prestes a fazer a seguir. Parece que ela exibiu o papel de uma donzela deprimida. Vendo isso, ele de repente exclama para Mia-san que está se sentindo mal. Ela insiste que eles voltem para casa para descansar, terminando seu encontro mais cedo, mas ele se desculpa dizendo que vai apenas descansar por um momento. Enquanto corria, ele questionava onde Ayana está. Parece que ele está determinado a encontrá-la e pará-la, pois ela realmente é problemática. Quando ele foi para o banco em frente à praia, ele a encontra sentada calmamente com um sorriso no rosto. É como se ela tivesse planejado deliberadamente isso para arruinar o encontro deles. Isso deixou Ryukun preocupado com o que ela estava pensando ao enviar aquelas fotos. Mas Ayana-san só pôde parabenizá-lo pelo primeiro beijo. Parece que sua ordem foi obedecida. Mas agora ela também queria receber um beijo dele. Ouvir isso deixou confuso, questionando por que ele deveria fazer tal coisa. Parece que ela também queria receber um beijo. Ele não parece muito interessado em fazer isso quando ela de repente ameaçou contar à namorada dele sobre o relacionamento e o castigo que ele recebeu antes. Ele cerrou os punhos, obedecendo suas ordens, como um escravo, esperançoso de que ela nunca mais os incomodaria. Enquanto ele se inclina para um beijo, parece que ela não quer nos lábios, mas em suas partes íntimas, ela de repente as mostrou orgulhosamente, querendo receber um beijo lá para reivindicar domínio sobre ele. Sem outra escolha, ele se agachou e se sentiu envergonhado. Mas Ayana apontou que no dia em que ela ordenou que ele fizesse isso, ele estava relutante no início, mas chegou ao seu limite e a beijou muito lá embaixo. Parece que ela vê Ryukun como um cachorrinho mimado pedindo que as partes íntimas sejam lambidas adequadamente. A mente de Ryu estava atordoada enquanto ele estava perturbado sobre o que estava prestes a fazer. Parece que sua consciência pondera que mesmo sendo seu primeiro encontro com sua namorada, ele já está fazendo algo indigno. Ele tenta hesitar, mas Ayana-san percebeu isso, ameaçando contar à namorada dele sobre seu ato infiel. Parece que ela também iria além, revelando que estaria tendo os bebês dele. Sem outra escolha, o covarde MC tem que ceder e beijá-la nas partes íntimas. Isso a deixou sentir um tipo estranho de satisfação, sorrindo confiantemente. Mas enquanto ele continuava, isso a fez respirar pesadamente, pois ela quer que ele faça mais.
Mia-san de repente apareceu tentando procurar Ryukun. Mas parece que ela ficou chocada e horrorizada ao descobrir o que ele estava fazendo pelas costas dela. Enquanto ela se aproximava vendo-o à distância, ela corre para frente onde mostrou sua preocupação por ele, mas ficou surpresa ao encontrar Ayana-san. Parece que ela saiu recebendo uma mensagem de texto de Ayana. Parece que ela pediu assistência e tentou fingir ter cólicas estomacais. Ela se desculpou profusamente com Mia-san e pediu para tomar o remédio que ela tem. Parece que Mia-san ficou surpresa, pois ele acabou de sair correndo se sentindo mal, mas agora está duvidando de sua desculpa esfarrapada, já que o encontrou com outra mulher. Ele tentou inventar uma desculpa de querer descansar um pouco lá fora, mas então esbarrou em Ayana que não estava se sentindo bem. Isso aparentemente lhe deu uma desculpa justa, embora Mia-san ainda estivesse cética. Mas Ayana-san fingiu bem. Parece que ela não encontrou nada de incomum, mas Ryukun sabia o tempo todo que ela planejou isso para fazer sua namorada ver a cena atroz e sua infidelidade para com ela o tempo todo. Parece que esse era o plano dela o tempo todo, planejando arduamente sua queda. Isso o deixou nervoso em suor frio, mas Ayana de repente se desculpou, não querendo perturbar o tempo deles juntos. Mas ela de repente esbarrou em Ryukun, fazendo Mia ficar com ciúmes da situação. Eles só podiam olhar um para o outro confusos. Mia-san com a bondade em seu coração sugere que Ryukun deveria levá-la para casa em vez disso, vendo que ela não estava se sentindo bem. Isso deixou Ayana-san confusa e horrorizada, pois ela confia tanto em Ryukun que não previu essa reviravolta nos eventos. Parece que ela queria que Ayana fosse acompanhada por seu amigo de infância, onde ela só podia fingir ser grata pela preocupação. Ryukun está perturbado, pois mesmo que o torneio esteja chegando, ela arranjou tempo para o primeiro encontro deles, graças a ele, foi arruinado. Mas apesar disso, ela ainda o chamou e deu um enorme sorriso caloroso com um sorriso no rosto. Parece que ele se rotulou como não sendo digno de ser seu namorado. Ayana comentou que sua namorada é muito gentil e atenciosa, o que ela aponta ser o completo oposto de alguém como ela. Vendo-a falar como uma pessoa louca, Ryukun só podia olhar para ela com um rosto angustiado. De volta a Mia-san, ela analisou a situação. Ela pondera que deveria ter sido Ryukun quem enviou a mensagem em vez de Ayana-san. Além disso, se ela não estava se sentindo bem, ela poderia ter conseguido a ajuda da equipe. Parece que sua mente divaga. Ela acha suas ações inadequadas de fazer essas coisas íntimas com seu namorado. Mas sua mente tenta se corrigir de que ambos são amigos de infância, tranquilizando-se. Mas a intuição de uma mulher às vezes está correta. Enquanto Ryukun estava indo para casa de bicicleta, ele mais uma vez tropeça em Ayana com um sorriso estranho e assustador. Ela pede uma carona para casa e para não ignorá-la. Enquanto ela se aproximou do MC, ele apenas deu um suspiro passando por ela. Ela tentou usar as palavras de Mia-san para fazê-lo obedecer seus comandos, o que no final ele realmente não tinha escolha. Ayana acha isso nostálgico, pois faz muito tempo desde que eles costumavam fazer isso, especialmente lá da escola secundária. Parece que ela não estava falando apenas sobre isso, mas sobre ele beijando suas partes íntimas. Mesmo sendo ela quem pediu, foi ela quem ficou envergonhada com isso, pois ela se sentiu bem. Ela então de repente colocou as mãos nas costas dele perguntando se ele estava bem com isso. Eles poderiam continuar lambendo as partes íntimas de antes. Ouvir isso fez parar a bicicleta. Ele exclama que não pode vê-la como sua parceira devido a ter Mia-san como sua namorada. Quando chegaram ao destino, ela de repente brincou com ele tocando sua masculinidade na frente e empurrando seus seios contra suas costas. Parece que ela vê Ryukun como um mentiroso, pois seu corpo sabe o que quer. Quando chegaram em casa, Ryukun desabafa sua raiva e frustração. Parece que ela foi longe demais. Apesar de serem amigos de infância, ele não se importa mais com isso, pois ela está ficando fora de si ultimamente, ultrapassando os limites. Ayana ouvindo isso só pôde sorrir enquanto apontou que eles não são apenas amigos de infância, mas mais do que isso, pois ela aponta que Ryukun gostava dela antes e até prometeu que se casaria com ela quando eram crianças. Com olhos escuros e loucos, ela exclama absolutamente não esquecer disso.
Ela logo saiu entrando em sua casa, deixando Rio confuso com uma expressão assustada no rosto, perturbado pelo fato de que ela é louca o suficiente para lembrar algo que ele disse há muito tempo atrás. Na manhã seguinte na escola, Mia-san ainda está se apresentando melhor que pode para o torneio de vôlei. Parece que ela está animada desta vez, derrotando o oponente, pedindo mais uma rodada. Mas parece que foi dito a ela para fazer uma pausa curta, pois seus oponentes estavam exaustos. Vendo isso, ela concordou em fazer uma pausa, mas foi recebida com um tipo estranho de olhares e encará-la fixamente. Parece que as pessoas na escola esperam que ela vença o torneio nacional.